Bom, galera, eu sou o Diomário Ferreira e eu vou explicar para vocês hoje como foi que eu saí do fundo do poço. Imagina uma pessoa totalmente saudável, com hábitos alimentares e atividade física, com saúde em ordem, totalmente saudável, que de repente chega no seu trabalho e chora como criança. Uma pessoa, um homem de mais ou menos 33 anos, que chega de repente e chora como criança. Como é que isso é possível? Como é que algo assim pode acontecer? Um homem de 33 anos, saudável, com hábitos alimentares e de rotina muito saudável, começa a chorar no seu trabalho, sentindo taquicardia, o coração acelerado e às vezes parecia que ia parar, dificuldade para respirar, suor nas mãos e chorando como criança. Caramba, como é que isso é possível? Para uma pessoa dita saudável, é exatamente isso que aconteceu comigo. Em um determinado momento, as pressões do dia a dia e tudo aquilo que vinha sobre mim não couberam mais e ficaram muito pesadas, e então tudo transbordou. E nesse momento eu fui acometido com uma crise de ansiedade muito forte, que veio se intensificando à medida que acontecia. E isso se tornou em um processo depressivo, um transtorno depressivo compulsivo, um transtorno de ansiedade. E eu não sabia como lidar com isso. Eu não sabia o que desencadeava isso, eu não sabia por que isso estava acontecendo, eu só sabia que estava acontecendo e eu precisava sair dali. Com tudo isso, como tudo isso começou, foi simples. Em algum momento, eu fui obrigado a me organizar. E isso é ruim? Não, não é ruim. Organização é ótimo, mas eu levei isso um pouco ao extremo. E então eu fui diagnosticado com toque. Beleza, Elza? Vamos lá, vai entrando aí. E eu fui diagnosticado com toque. Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Caramba, mas como é que é isso? Como é que é esse toque? Como é que isso acontece? Como é que eu tive toque? Eu tinha toque porque eu não podia ver nada torto. Tudo que eu visse fora do esquadro, eu ia lá arrumar. Eu organizava os sucos na minha casa em ordem alfabética, numa gaveta exclusiva para sucos. Os talheres precisavam estar totalmente separados e colocados no mesmo sentido. E algumas coisas foram acontecendo. E esse toque foi evoluindo. E à medida que ele foi evoluindo, eu fui ficando um pouco ansioso, porque as coisas nunca estavam como eu queria que elas estivessem. O toque, ele tem uma necessidade de controle muito grande, porque tudo tinha que estar perfeitamente organizado da minha forma. E lógico, isso não ia acontecer, porque eu convivo com outras pessoas, convivia também na época, e as pessoas não têm as mesmas necessidades ou visões que você. Então eu precisei me adaptar e estava difícil conseguir isso. Eu precisei então ir a um psicólogo para fazer tratamento psicológico e me ajudar a lidar com isso. O que aconteceu foi que o psicólogo que me atendeu na época me enquadrou dentro de uma caixa onde dizia transtorno obsessivo compulsivo é errado e não me ensinou a lidar com isso. Ele apenas me diagnosticou e vivia dizendo o seguinte: você tem que mudar isso, você tem que relevar isso, você tem que relaxar, você tem que... Só que eu não conseguia fazer isso, e isso ia me deixando cada vez mais ansioso, mais culpado, mais pressionado, e a ansiedade ia tomando conta de mim. O transtorno obsessivo compulsivo evoluiu para um transtorno de ansiedade. E muitas coisas eu era
paralisado. Eu ficava paralisado. Não ia sair como eu queria e eu não conseguia fazer. Então, antes que eu fizesse, eu já desistia. E aí a coisa não acontecia mesmo. Mas eu conseguia, eu acabava pegando muitas coisas para fazer, não sabia dizer não, pegava coisas o tempo todo porque eu precisava agradar as pessoas. Eu precisava agradá-las, elas não podiam perceber que eu, que parecia muito saudável por fora, com hábitos extremamente esportivos, saudáveis, grande, eu não poderia mostrar a minha fragilidade, as pessoas não poderiam perceber, então eu tentava agradá-las de toda forma e pegava tudo que aparecia, mas não conseguia executar nada, não conseguia terminar nada. Comecei a faculdade várias vezes, parei, comecei vários cursos, parei, não conseguia executar mais nada. Aquela disciplina que tinha vindo comigo da arte marcial e que me levou a ser extremamente organizado e metódico com as coisas, acabou que era um peso. Aquilo tudo estava me fazendo mal, porque o psicólogo me disse que isso era ruim e que eu tinha que mudar tudo isso, mas eu fui construído com isso. Eu comecei a arte marcial com 13 anos e aos 33 a coisa explodiu. Fazia 20 anos que eu vivia nesse ritmo e era sempre muito focado nos meus resultados, nas minhas conquistas, naquilo que eu precisava fazer, tudo feito com passo a passo e muito metódico. O que me garantia o resultado. Eu ia treinar, fazia todas as técnicas, eu era graduado. E eu que precisava juntar dinheiro, eu estipulava uma quantidade diária, mensal, semanal, e no final isso dava certo. Eu precisava fazer um curso, eu estudava tantas horas por dia, e isso dava certo. Foi assim que, no começo, eu passei em 3 concursos públicos ao mesmo tempo e acabei entrando para a CEMIG. Mas, depois de um certo tempo, muito metódico, trabalhando ainda com programação de tarefas na CEMIG, isso, as pessoas não cumpriam com as tarefas que eram programadas, isso me frustrava um pouco, o toque foi se acentuando e eu precisei, então, lidar com isso e procurei ajuda, mas a ajuda não me ajudou. O psicólogo disse que eu precisava mudar tudo aquilo que eu vinha construindo há 20 anos. De uma hora para outra, aquilo não servia mais. E era como se eu estivesse jogando 20 anos da minha vida fora. Eu estivesse sentindo que, caramba, vivi 20 anos sem viver. Eu estou simplesmente sendo jogando 20 anos da minha vida fora. Eu não tive nada, eu não fiz nada, eu não construí nada a mais do que simplesmente errar. Dos 13 anos, quando eu comecei a fazer atividade física, atividade física não, quando eu comecei a treinar musculação, mas aos 13 anos eu já peguei a minha primeira faixa preta de karatê. E eu já dava aulas de capoeira aos 13 anos de idade. E isso quer dizer que eu construí uma vida de disciplina, de rotina. Tudo foi construído em cima de uma vida de rotina, onde métodos eram sinônimos de certeza de conquista de resultados. Em um determinado momento, com dificuldade para lidar com isso, com dificuldade para lidar com o que as pessoas deixavam de fazer, na verdade, nem é o que elas faziam, mas deixavam de fazer, eu precisei de ajuda e a ajuda não me ajudou. Eu fui recomendado a abandonar tudo isso e mudar totalmente o meu estilo de vida, porque eu não podia simplesmente estar ali fazendo aquilo porque era errado ser metódico. Aquilo estava me fazendo mal, as pessoas não conseguiam conviver comigo e tudo mais. Então eu tinha que mudar.
Simplesmente eu tinha que mudar. E eu não conseguia mudar, porque eram mais de 20 anos onde eu estava sendo moldado daquela forma. Mas na caixinha do diagnóstico dizia-se que um cara com transtorno obsessivo compulsivo tem que deixar essas compulsões. O que as pessoas não entendem é que todos os meus resultados foram pautados por dedicação e disciplina. Aquilo era eu. E quando eu tive que deixar isso, eu desapareci. Quando eu desapareci, simplesmente a vida perdeu sentido. E a depressão tomou conta de mim. E eu fui para o fundo do poço, de vez. Depressivo, eu fui afastado do meu trabalho, sem sentido na vida, sem sentido por nada, e cheguei a um ponto onde eu fui diagnosticado com psicopatia de grau 4, e até naquele momento ela ia até 4. Então, novamente, aquele método deu certo. Eu cheguei ao limite. Mandaram me internar, não me internaram, a minha família preferiu não fazer isso, mas eu saí andando pelo mundo e fiquei desaparecido quase 30 dias, porque nada fazia sentido. Nada, lugar nenhum. Quando me encontraram, me trouxeram de volta e eu comecei, então, a perceber que outras coisas existiam ao meu lado. E deixar de ser eu, talvez, minimizasse a dor, mas também me impedia de sentir alegria e amor. Quando eu percebi isso, eu comecei a querer entender mais sobre a capacidade que a minha mente tinha de repente, me colocar num processo, de repente, me tirar de um processo, de me fazer sentir coisas a partir de pensamentos. Como isso podia acontecer? Então, eu comecei a estudar a mente. E hoje, eu sou pós-graduado em saúde mental, sou palestrante, mentor, estrategista emocional. E o que é um estrategista emocional? Um estrategista emocional é aquele cara que te ajuda a usar as suas emoções da forma certa, no momento certo. Porque eu entendi, a duras penas, que as suas emoções não têm que ser eliminadas. Elas precisam ser executadas da forma certa, na hora certa e no momento certo. As suas emoções são os seus recursos emocionais. Você precisa deles para viver, para sobreviver e para sobressair. Quando eu percebi isso, eu comecei então a utilizar as minhas estratégias emocionais para que os meus resultados fossem alcançados. E isso deu muito certo. Essa estratégia eu chamei de estratégia Uber. Por que estratégia Uber? Nós vamos perceber isso agora durante a apresentação. Então eu quero apresentar para vocês a estratégia que me tirou do fundo do poço, a estratégia Uber. O que é a estratégia Uber? A estratégia Uber nada mais é do que, imaginem, por exemplo, você vai pedir um Uber. Todo mundo já deve ter andado de Uber, né? Andou de táxi, de Uber, de algum aplicativo. Para que você peça um aplicativo, primeiro, você precisa ter um aparelho e esse aparelho precisa ter o app, precisa ter o aplicativo que você vai solicitar o carro. Depois, com esse aplicativo, você precisa da sua localização atual. Depois você fala para onde você quer ir, qual é o seu destino. E então você tem o trajeto com o preço da corrida. O aparelho é a sua identidade. Quem eu sou. E aí eu descobri um negócio, que quem eu sou e não o que eu estou fazendo ou a minha opinião atual é a minha identidade. Quem eu sou e não é o que eu estou fazendo ou a minha situação atual.
esse não sou eu. Esse é apenas alguém que está fazendo isso porque não sabe o que deve ser feito. O ansioso, o depressivo, a pessoa com toque, ela não sabe por que ela está fazendo aquilo. E isso não quer dizer que ela seja aquilo. Um borracheiro não é um borracheiro, ele está fazendo aquela função naquela situação. Mas se, por exemplo, ele ganhasse na Mega Sena, com certeza não seria mais borracheiro. Agora, fazendo a função do borracheiro ou de um milionário ganhador da Mega Sena, a sua identidade seria a mesma. Entenda que se você chega na sua casa com um cheque de R$ 1 milhão no bolso, as pessoas ainda vão ver você e não o cheque. Se você chegar com uma dívida de R$ 1 milhão, elas também vão ver você e não o cheque. Isso quer dizer que a sua identidade é quem você é e não o que você está fazendo ou a situação atual em que você está vivendo. Aí eu tive a minha primeira virada de chave. E essa virada foi fantástica. A minha primeira virada de chave foi: eu não sou o que eu faço. Eu posso ser quem eu quiser e me tornar quem eu quiser, desde que eu pague o preço. E qual é o preço disso? O preço disso é o preço do processo. Assim como no Uber, você pode ir para qualquer lugar que você quiser, desde que você pague o preço da corrida. A minha primeira chave foi essa: eu posso ser o que eu quiser. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou isso agora. Eu não sou esse momento. Eu sou muito mais do que isso. E esse momento é apenas o que eu decidi fazer agora. Essa chave foi extraordinária. E então eu consegui entender o meu estado atual, a minha localização. Lembra do Uber, quando você precisa do seu estado atual, onde você está, da sua localização? Quais são os recursos pessoais que eu tenho? No Uber, por exemplo, você tem um celular com o aplicativo instalado e algum dinheiro no bolso. E você está em um determinado local. Pronto, esse é o seu estado atual. O que você tem com você, dentro na sua essência. E aí houve a minha segunda virada de chave, que foi extraordinária. A minha segunda virada de chave foi o seguinte: o que eu tenho não limita o que eu posso ter. Uma pessoa que tem R$ 1 não é limitada a ter R$ 1 pelo resto da vida. Ela pode ter 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, trilhões, se quiser. Isso apenas mostra o que você precisa ter para chegar onde você quer. O que eu tenho não me limita a ter o que eu posso ter. Caramba! Isso quer dizer, então, que as minhas dívidas não me fazem um devedor, um fracassado, um falido. Elas apenas mostram o que eu preciso ter para chegar onde eu quero. Elas não me prendem naquele lugar. Elas apenas me mostram o que eu preciso para sair daquele lugar. E isso eu descobri, que eu estava no fundo do poço, com problemas emocionais muito graves. E o que eu precisava ter, então, para sair dali? Sair dali era o meu estado desejado, onde eu queria estar, o meu destino, onde é que eu quero chegar. E isso acontece também com você lá no Uber. Você pega o aplicativo e quando você abre o aplicativo, ele já te localiza. Então você fala para onde você quer ir. Qual é o seu destino? E quando você faz o seu destino, você fala para ele onde você quer chegar. Nesse momento, eu tive mais uma virada de chave, e isso foi também extraordinário. Eu descobri que a minha terceira chave era: nada é impossível para alguém com AMP. O que é AMP? Atitude mental positiva e que não desiste.
Se você tem uma atitude mental positiva, que é acreditar naquilo sempre e não desistir nunca, tudo que eu quiser, é acreditar que eu posso ter e fizer a minha parte para alcançar isso, eu consigo. Isso, inclusive, é bíblico. Tudo é possível ao que crê. Em alguns momentos vocês vão perceber que eu cito alguns capítulos, versículos da Bíblia, porque também eu fiz teologia. Então eu tenho um certo conhecimento da palavra de Deus, mas não me limito ou não me enquadrem em um religioso ou evangélico, não. Eu gosto muito da Bíblia, principalmente como um manual do comportamento humano, não só como um livro religioso, também como um livro religioso, mas não só como tal. Na Bíblia está escrito a fórmula, a receita para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, por isso eu cito ela em alguns momentos. Na terceira virada de chave, isso ficou muito forte para mim. Nada é impossível para alguém com a atitude mental positiva e que não desiste. Se você não desiste, cara, e continua colocando um pé na frente do outro, você vai chegar a algum lugar. É inevitável. É inevitável. E aí, então, você pode acreditar nisso, pode ter na sua mente esse lugar onde você quer chegar. E isso é preciso que você tenha visualizado o lugar onde você quer estar, o que você quer conquistar, e tenha uma atitude para isso acontecer. Pessoal, vocês que estão entrando aí no Instagram, eu deixei um link fixado aí nos comentários. Clica aí e entra pro Google Meet, para que vocês participem da aula e possam ver os slides, tá bom? E é isso. A minha terceira virada de chave foi exatamente essa. Tudo o que eu quiser e acreditar que posso e fazer a minha parte para alcançar, eu consigo. Nada é impossível para alguém que tenha a atitude mental positiva e que não desiste. Nada é impossível. Você pode tudo. Disney já dizia: se você pode ter na mente, pode ter nas mãos. E isso é totalmente real, porque o parque do Walt Disney só existia na mente dele. E hoje todo mundo fala. É o sonho de todas as pessoas conhecer a Disney. Com isso, vamos para a próxima etapa, que é o trajeto, o preço da corrida. Então, a estratégia Uber é muito simples, nada mais é do que eu saber onde eu estou, qual é a minha condição atual, qual é a minha localização atual, onde eu quero chegar, qual é o meu destino e ver qual é o preço dessa corrida, qual será o trajeto a ser percorrido, para que eu, então, chegue até lá. Nisso consiste um plano de ação. E eu vou falar aqui sobre algumas ferramentas com vocês, para que vocês, então, possam entender um pouco mais sobre isso. Não vou mostrar as ferramentas, porque o tempo não seria suficiente para a gente aprofundar e fazer isso aqui. Mas essas são as ferramentas que eu uso para fazer esse planejamento estratégico e, de forma disciplinada e rotineira, garantir que o meu resultado seja exatamente o que está lá no final do projeto, da programação. Essas ferramentas que fazem parte do meu plano de ação para me levar onde eu quero são a SMART, o 5W2H e o PDCA. O que isso quer dizer? Cara, cada ferramenta tem a sua particularidade, mas eu não vou entrar em nenhuma delas aqui hoje. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vocês estão convidados a participarem amanhã, a partir das 21 horas, aqui no Google Meet. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vocês vão entender como é que vocês podem fazer isso. Prestem atenção. Você pega um Uber, sabe onde você está,
né? O aplicativo já te localiza, você diz onde você quer ir, e então automaticamente é traçado no mapa ali no Uber o seu trajeto, qual é o seu percurso, por onde você vai passar. E isso quer dizer o seguinte: você sabe o trajeto por onde você vai acompanhando isso. E se o cara do carro, o cara do Uber, o motorista, desvia, você já sabe que o caminho não é aquele. Você tem total condição de acompanhar a sua evolução, o quanto você está se aproximando daquilo que você desejou. Um plano de ação é exatamente isso. A cada etapa que você cumpre, você sabe o quanto você está se aproximando da meta, do objetivo que você deseja. Isso faz com que você tenha uma sensação de dever cumprido a cada passo. Além do que, mostra para você a direção que você está indo, se o seu planejamento está correto. Porque você não é proibido de alternar o plano. Você pode mudar o plano. Como dizia Sun Tzu, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha, mas ele precisa ser seguido. Ele não sobrevive. Mas o planejamento é exatamente para isso, para você saber o que fazer quando ele der errado. As pessoas acham que planejar é para que tudo dê certo, para que tudo saia corretamente, mas não é. O planejamento é para que você saiba o que deve fazer quando ele der errado. Exatamente assim. Então, nenhum planejamento resiste ao campo de batalha, e realmente nenhum deles resiste. Mas tendo as ferramentas certas com você, você consegue então acompanhar o seu processo e saber onde você precisa ajustar para que você tenha o resultado desejado. Quando você não planeja e sai fazendo coisas por aí, você não sabe o que deu certo, o que deu errado, por que não, por que sim, o que aconteceu. Você não tem controle sobre o processo. E controle é exatamente isso, é dar a você a liberdade, capacidade de mudar os seus planos de acordo com o que você deseja. Controle não é prisão, controle é liberdade. Rotina é liberdade. Disciplina é poder escolher o que eu quero fazer quando eu decidir fazer. Algumas coisas estão impregnadas na nossa mente, como controle, disciplina e rotina é ruim. E eu sofri com isso lá no começo, quando as pessoas me taxaram como possuidor de toque, alguém com toque, um ansioso, um depressivo. E hoje eu vejo muito disso com autistas, com algumas pessoas com Down, pessoas com deficiência física, talvez mental, e isso é um grande problema. Para vocês terem uma ideia, Thomas Edison foi expulso da escola porque era tido como alguém tapado, idiota, um ignorante, alguém que era impossível aprender. A sua mãe, quando foi buscá-lo na escola, falou direto para a professora que não era assim, que ele era, na verdade, o mais inteligente dali e que as pessoas não conseguiam entender a sua inteligência. Ela direcionou Edson para ser alguém fora da curva e não para caber na caixinha de alguém. Isso fez com que hoje nós pudéssemos estar aqui sobre a luz que ele inventou, a lâmpada. Uma de suas invenções. Se você fosse viver somente com o que é possível, nunca haveriam invenções, porque a gente já viveria com o que já existe. A gente precisa viver do impossível, porque é disso que consiste coisas novas. Napoleão Hill também
era tido como um velho diabrete, uma criança muito custosa, levada, e que nada era levado a sério. Quando o seu pai se casou novamente, ele o apresentou à madrasta. E a madrasta, conhecendo todos os irmãos dele, quando chegou até ele, o pai disse: esse é o pequeno Napoleão, um verdadeiro diabrete. E a madrasta disse: diabrete? Não, imagina, ele é o mais inteligente dessa sala, só precisa ser direcionado corretamente. Isso fez de Napoleão Hill o ícone da mentalidade e do processo de riqueza que nós conhecemos hoje. Se vocês não conhecem, eu sugiro que pesquisem sobre Napoleão Hill. Escreveu vários livros que são best-sellers há muitos anos. Todos eles sobre mentalidade, um processo mental. E então, nesse momento, eu tive mais uma virada de chave. Essa virada de chave foi extraordinária. Nesse momento, eu tive a minha quarta virada de chave. E eu entendi que tudo que eu ainda não tenho é simplesmente porque eu ainda não sei como fazer isso. Eu duvido que algum de vocês já saibam como fazer alguma coisa e ainda não tem isso. Porque tudo que você não tem é porque você ainda não sabe como fazer. Se soubesse, já teria feito. Tudo que eu ainda não tenho é simplesmente porque eu ainda não sei como. Não sei como ter isso. Você começa a treinar e quer um corpo escultural, mas você ainda não tem porque não sabe como. Você precisa de um profissional, de um personal trainer, de um instrutor, de um local, uma academia onde as pessoas se reúnem com esse objetivo. Você começa a estudar em uma faculdade e você começa a fazer direito. Você não vai para a sala da medicina. Você vai ser direcionado para aquilo que você quer, para aprender como se tornar aquilo que você precisa. Então eu entendi nesse momento que tudo que eu ainda não tenho simplesmente é porque eu ainda não sei como fazer. O que eu sei, o que eu vivi, já me trouxeram até aqui. Eu só cheguei até aqui porque eu aprendi coisas pelo caminho que me trouxeram até aqui. Se eu quiser ir adiante, eu preciso conhecer coisas novas, coisas que eu ainda não conheço. Se eu quiser visitar uma cidade desconhecida, eu vou ter que passar por caminhos que eu ainda não passei. Não tem como eu viver em uma cidade querendo estar em outra, ou querer chegar em algum lugar sem percorrer um caminho diferente. Tudo que eu ainda não tenho é simplesmente porque eu ainda não sei como fazer. Essa foi a minha quarta virada de chave. E então eu entendi algo muito importante. E aqui eu vou falar para vocês que é um bônus. A única exceção que, para eu não ter o que eu quero, se eu souber o que eu quero e souber como fazer isso, é porque eu dou desculpas. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpas não é bom em fazer mais nada. Tudo que eu quero, eu só não tenho simplesmente porque eu não sei como fazer. Se eu sei como fazer, então eu estou dando desculpas para não fazer. Desculpas. E quem dá desculpas não tem resultado. E todas as vezes, prestem atenção nisso, anotem aí se vocês puderem. Todas as vezes que uma frase começar ou tiver as seguintes palavras, ela será uma desculpa. A mais, e se, é porque. Todas as vezes que uma frase começar ou tiver no corpo dela a mais, e se, é porque, é desculpa. E o pior de tudo, às vezes nós aglutinamos, juntamos, condensamos em uma frase só todas essas três palavras, essas três
sentenças. Ah, mas eu não posso ir porque o meu marido não me ajudou. E se ele não gostar? É desculpa. É desculpa. E aí, quando você junta as três, é uma desculpa Master Blaster. É desculpa. E então eu descobri que desculpa é uma tentativa desesperada para justificar a sua falta de coragem para agir. Falta de coragem para agir. E como é que a gente vence tudo isso? Sabendo o que está construindo, sabendo o que está em jogo, sabendo o que eu vou encontrar no meu destino e como é que eu sei o que eu vou encontrar quando eu chegar lá, sabendo o cada passo que eu estou dando. É assim que as coisas acontecem. Para se chegar a algum lugar, precisa se passar pelo caminho. Não tem como você chegar a algum lugar sem que você passe por um caminho. E isso é o que eu quero dizer para vocês. O caminho que vocês estão passando hoje está levando vocês ao destino que vocês esperam? Você sabe o que o seu dia hoje contribuiu para você conquistar aquela vida que você deseja? Porque se o seu dia hoje não contribuiu em nada para que você realize os seus sonhos, você perdeu 24 horas de vida. Você precisa entender isso. Algumas pessoas dizem que a vida é pequena. Ela não é pequena. Ela é mal vivida. Porque nós nos distraímos pelo caminho, com opiniões de pessoas que não têm nada a ver com os meus sonhos, com opiniões de pessoas que não significam nada na minha vida e deixamos de viver aquilo que precisamos viver para ser quem queremos ser. A vida não é curta, muito menos pequena. A gente é que se distrai. Mas a gente só se distrai porque não sabe em qual ponto do caminho nós estamos. Se eu soubesse exatamente onde eu estou agora em relação ao lugar de onde eu saí e onde eu vou chegar, eu não me distrairia, porque eu sei o que eu estou buscando no próximo passo. E é isso que me tirou lá do fundo do poço. Construir um planejamento específico do que eu preciso fazer a cada dia, a cada momento, porque assim eu sei o que eu estou buscando. Pessoal, vocês que estão entrando aí no Instagram, tem um link aí embaixo fixado. Copia esse link e entra na aula do Meet, para que vocês possam ver os slides, ok? Entendam isso. Desculpa é uma tentativa desesperada para justificar a sua falta de coragem para agir. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Se você tem filhos, ou alguém que é importante para você, ou você mesmo, por que é que você ainda não tem o que deseja? E lembra, se essa sua resposta começar com ou estiver nessa frase, alguma dessas palavras que eu vou te falar, é desculpa. Não tenta se justificar usando essas palavras. Para de usá-las e começa a fazer o que é preciso. Se na sua resposta estiver e se é porque há mais, é desculpa. E se é porque há mais, é desculpa. Se tiver uma delas, é uma desculpa. Se tiver as três, é uma desculpa mega power ultra. Você não vai conseguir realizar o que deseja. O hoje seu foi desperdiçado. Você não gerou nada hoje. Você perdeu o seu tempo. Você foi menos útil do que uma samambaia na garagem. Ela, pelo menos, faz fotossíntese. Você não.
Entenda que dar desculpas é jogar fora a vida, o seu tempo, e tempo é vida. Você precisa construir o que você deseja. O seu dia de hoje construiu o quê? Mais um motivo para reclamar? E se você coleciona dias para reclamar, você acha que vai ter o quê para mostrar? Você precisa saber o que está fazendo hoje. E você só vai conseguir fazer isso controlando e programando o seu dia. Porque tudo que você controla, você pode melhorar. O que você não controla, não pode ser melhorado. A gente fala muito sobre controle, mas eu não quero ser controlado. Mas o controle te dá liberdade de fazer o que você escolhe. Porque hoje você está sendo obrigado a fazer o que tem que ser feito e mesmo assim não vai gerar os resultados que você deseja. Vive frustrado, reclamando, chorando e não sabe por quê. Não sabe porque não controla o processo. Não visualiza o caminho que o seu Uber da vida está fazendo. Você precisa ter isso muito certo para você. E então, precisa entender que sozinho não dá. Dentro do Uber, você precisa do motorista. É ele que dirige o carro. Você vai traçar um plano de ação, mas sozinho não dá. Você vai precisar de conexões pelo caminho. Você vai precisar de pessoas que te deem feedbacks. Você vai precisar de pessoas que abram portas para você. Você não conseguirá sozinho. Talvez até consiga, mas vai demorar muito mais tempo e você não vai ter com quem dividir as suas conquistas depois. Sozinho não dá. Se desse, você já teria feito. Não dá. Até porque a maioria das suas desculpas é porque você está, é porque, tá vendo só como é desculpa? A maioria das suas desculpas é porque você está dando valor à opinião de outras pessoas e não à sua. Lembra, todas as vezes que houverem e se a mais é porque é desculpa. É desculpa. Tem uma forma de fazer, você só não sabe como. Então precisa de pessoas à sua volta que te ajudem a descobrir. Porque se você já soubesse, já teria feito. Mas você não sabe, não consegue ver, está envolto pelos problemas, você está lá dentro, no fundo do poço. Você só consegue ver paredes. E a partir do momento em que você começar a usar as ferramentas corretas, você vai conseguir chegar onde você precisa. Mas para que você tenha acesso a essas ferramentas, você vai precisar de pessoas, das pessoas certas para estarem com você. Isso não dá para mudar. Não dá para mudar. Entendam, sozinho não dá. Se desse, você já teria feito. Eu vou provar para você que sozinho não dá. Vamos pensar num cara foda, um fodão de todos, o mais fantástico de tudo. Tá, o mais poderoso, Deus. Deus é todo poderoso. Ele mandou o seu filho para fazer um certo trabalho de salvar a humanidade. Sozinho não dá. Se não deu para ele, tá achando que vai dar para você? E Jesus, filho de Deus, diríamos assim, o vice, né, o segundo no poder, Jesus, todo-poderoso. Quando chegou na Terra, a primeira coisa que ele fez quando começou o seu trabalho foi arrumar discípulos, os seus apóstolos. Cara, sozinho não dá. Todo mundo que quer gerar algum resultado, a primeira coisa que tem que fazer é recrutar pessoas. Estar do lado de pessoas. Sozinho não dá.
Enquanto você achar que vai fazer tudo sozinho, você vai continuar patinando pelo caminho. Sozinho não dá, cara. Sozinho não dá. Galera, vocês aí pelo Instagram, entrem lá no link que eu deixei fixado aí, para que vocês participem da aula no Meet. Sozinho não dá. Se desse, você já teria feito. Entenda que sozinho não dá. Porque você não faz muitas coisas exatamente porque fica dando valor à opinião de outras pessoas que têm limitado você. Conecte-se nas pessoas certas. Como é que você vai saber isso? Controlando os resultados e o passo a passo que você precisa fazer. Sem que você controle o passo a passo, você não tem condição de saber onde está. Você não consegue saber onde você está em uma determinada localização se não olhar no mapa. Você não consegue saber onde você está quando o Uber começa a andar se você não olhar no aplicativo e visualizar o carrinho andando lá no mapa, no GPS. Se o Uber desvia o caminho, você está indo para onde? Você tem o controle. Você precisa do motorista para dirigir, mas você tem o controle sobre a sua vida e o que você deseja. Por isso eu te pergunto e vou perguntar novamente. Hoje, quando você olha para o seu dia, o que é que ele construiu no seu sonho? Se ele não construiu, não me venha com, mas é porque. E se. Não, é desculpa, cara, não me venha com desculpas. Se hoje o seu dia não construiu nada, 1 milímetro sequer dos seus sonhos, você vale menos do que uma samambaia na garagem. Você está ocupando espaço. Você está atrapalhando. Você está desperdiçando a sua vida. Você precisa saber o que está construindo. E você só vai conseguir saber isso controlando. Controlando. Um dos filósofos mais famosos, o imperador Marco Aurélio, ele mesmo dizia, é um dos precursores do estoicismo, ele mesmo dizia: há poder em papel e caneta. Há poder. Quer uma dica? Eu vou dar uma dica para vocês. Comece o seu dia sabendo o que você está fazendo nesse dia. O que você está construindo? Isso vai te dar um tesão de acordar e de poder se preparar que você não imagina. Porque, lógico, eu não quero acordar para chegar num emprego onde o cara que senta do meu lado é um saco. O patrão ou o meu chefe é um troglodita grosso. Eu não quero ir trabalhar. Não quero. Só para relacionar com essas pessoas, eu não sei o que eu estou construindo, mas se eu souber que isso contribui para algo da minha vida, eu faço. O problema é que nós estamos tão automatizados, vivendo em comportamentos automáticos, que a gente deita, acorda, vai trabalhar, almoça, vai trabalhar, volta, deita, acorda, vai. Estamos autômatos, robôs humanos, zumbis existenciais, sem saber o que está acontecendo na nossa vida. Se o dia de hoje não construiu nada para te aproximar do que você deseja, você perdeu 24 horas de vida. Desperdiçou. Jogou pela janela, pelo ralo. Mas eu nem sei onde eu quero chegar. Não vai saber mesmo, criatura. Você não parou para olhar para si mesmo, para pensar. Por isso eu disse que esse método, essa estratégia, apesar de ser muito simples, é complexa. Porque precisa de detalhes. Você precisa
saber quem você é, precisa saber onde você quer chegar. E ao saber quem você é e onde você quer chegar, traçar a sua trajetória de forma mais rápida e eficaz possível, para que você alcance aquilo que deseja. E não perca nem um segundo do seu tempo agora, hoje. Não perca tempo de vida. Porque, como eu disse, a vida não é curta. Nós é que nos distraímos pelo caminho com coisas que não fazem sentido. Presta atenção nisso. Talvez vocês não saibam, mas um dos vícios maiores hoje é a própria internet. É muito mais viciante ficar vendo vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube, do que assistir a uma aula que vai me confrontar, que vai me balançar e me fazer produzir. Ninguém quer que você produza. As pessoas, o sistema quer que você seja conduzido, controlado. Eles te controlam e você não controla nada. Tem poder quem controla algo. Se você não controla nada, seu poder é nenhum. Você só vai ter poder sobre algo a ser executado quando você começar a controlar isso. Simples assim. Entendam que isso é apenas um resumo dessa estratégia. Por isso, eu preciso que vocês estejam bem focados. O que é que vocês construíram hoje? Sintam essa pergunta para dormir essa noite. O que é que vocês construíram hoje? O que é a vida valeu hoje? Qual foi o preço dessa vida hoje? Porque se você construiu algo, essa realização é a sua vida. Mas se você não construiu nada e esse dia passou simplesmente, essa frustração também é a sua vida. Mas como é que eu vou mudar isso? Cara, para de chorar e começa a fazer o que é preciso. Controla. Usa as ferramentas. Amanhã eu vou explicar como usar essas ferramentas de forma prática, simples, para que tudo seja feito da mais alta eficiência e praticidade possível. Então, amanhã, vocês estão convocados para estarem aqui. Hoje estão de parabéns, porque são pouquíssimas pessoas. São 3 grupos, mais de 1.000 e tantas pessoas, e poucas estão aqui. 3. Isso mostra que ter sucesso e o controle da própria vida não é para qualquer um. Não é. Só que quando vocês começarem a controlar a própria vida e os resultados de vocês, vocês vão ver o quanto isso acontece rápido. Não é que não haverão problemas. Não é que não haverão desafios. Não é que o planejamento não vai dar errado. Vai dar muito errado. Mas também vai dar muito certo. E você vai saber exatamente o que está dando errado e o que está dando certo. Porque hoje, vocês não sabem. Apenas deu errado ou deu certo. Mas não sabe o que. Comece a planejar. Amanhã nós estaremos aqui de volta para falar sobre as ferramentas que iremos usar. E eu convido vocês para que convidem outras pessoas para estarem aqui. E vocês vão ver o quanto é difícil propor que alguém tenha sucesso. Se você fosse falar que iríamos assistir a alguma desgraça, alguma fofoca, olha, vai ter um vídeo do cara traindo a mulher, ou da mulher traindo o marido, ou vai ter uma live do MC não sei das quantas, um funkão, um funkanejo, um serta-funk, um negócio assim, cara, enche de gente. Mas se você chama alguém e fala, cara, eu vou participar de uma live amanhã e quer participar de uma live comigo para fazer a sua vida ter sentido? Não, que preciso disso não, isso é autoajuda, não preciso disso não. E continua fudido. Continua ferrado, infeliz,
depressivo, ansioso, simplesmente porque se recusa a dar certo na vida. Simplesmente assim. Lembra? Desculpas são uma tentativa desesperada de justificar a sua falta de coragem para agir. E se o seu dia de hoje não contribuiu para construir a sua vida, está na hora de parar de dar desculpa e começar a agir. Porque você está perdendo tempo e está valendo menos do que uma samambaia na sala. Aquela planta ali, ó, vale menos do que ela. Ela pelo menos decora e faz fotossíntese. Quem dá desculpa não faz nada disso. Valeu? Pessoal, por hoje é só. Nós vamos finalizando por aqui. E eu gostaria que vocês falassem aí apenas. Quem quiser falar, falem aí se gostaram, se não gostaram, o que acharam, se discordam ou concordam com alguma coisa. Estão liberados. É só levantar a mão e falar. Di Ribeiro, pode abrir o seu microfone aí e falar. Cheguei um pouquinho atrasada, né? Mas ainda deu para pegar alguma coisa. Eu estava em outra aula. É sempre muito bom, né, a gente poder escutar todos os seus ensinamentos, porque hoje, por exemplo, eu fiz diferente, né? E aí parece que a gente vai se tocando. Eu liguei com a live de ontem. E aí, a hora que eu tava meio estressada, eu correndo ali, aí de repente eu falei, eu tô esquecendo de respirar. Aí eu fiz o exercício da respiração e tal, melhorei, continuei o que eu precisava fazer e foi muito bom. Então, assim, já coloquei em prática. Ótimo, maravilha. E é isso é vida. Elza, obrigado pelo seu comentário. Isso é vida. A vida é assim. Ela é feita de muitas nuances. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez. Mas a gente precisa fazer alguma coisa alguma vez. E isso não é deixar para depois. As pessoas pensam que deixar para depois é descansar, é viver, é curtir. E não é. Deixar para depois é perder tempo de vida. Deixar para depois é ficar frustrado, viver frustrado com o tempo que te resta. Porque é assim, resta, não é todo. As pessoas perguntam, e eu até brinco, quantos anos você tem? Eu falo, não sei. Ela fala, não quer falar? Eu falo, não, eu vivi 50 anos, mas eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Não sei. Por isso tem que valer a pena hoje. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho. É essa a mentalidade. Não é que eu me desespero, eu vou morrer amanhã. Não, não é isso. É que hoje eu tenho a obrigação de construir o que eu desejo. De fazer valer a pena todas as pessoas que passaram pela minha vida. De fazer valer a pena para cada um de vocês. De fazer valer a pena para mim. Porque isso, na minha concepção, foi o que Deus me deu quando eu nasci. Quando ele soprou na minha narina o sopro da vida, ele falou: olha, Djalmar, você tem tantos anos para realizar todos os seus sonhos. Pode ir. Vai viver e vai realizar eles. Se eu não fizer isso, eu estou desperdiçando o presente que eu ganhei. E tem mais. Ele ainda falou assim: ó, e eu vou te dar aqui um negócio que é um bônus. Você pode mudar de ideia pelo caminho, tá? Pode querer mais, pode querer menos. Isso se chama livre-arbítrio. Você pode mudar de ideia. E o tempo ainda assim vai ser suficiente para você ter o que quiser, se você fizer o que é preciso. E eu só não faço quando eu me distraio. E isso acontece também comigo. Não é que eu não me distraia nunca. Eu me distraio sim. Mas eu percebo que eu estou perdendo tempo e não estou construindo o que eu preciso. E quando eu faço isso, eu tento compensar o tempo que eu perdi, produzindo ainda mais. E é isso que eu faço à noite. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu sempre falo com Deus e sei exatamente o que eu quero para aquele dia. Eu peço para Ele.
E agradeço para ele, como se eu já tivesse conseguido. Olha, Senhor, muito obrigado por hoje a aula ter sido extraordinária. E foi. Mesmo que tenham 1.000 e tantas pessoas no grupo, e aqui só tenham 3, foi extraordinário para mim, para vocês. E é isso que precisa ser. Não precisa ser para as 1.500. Precisa ser para você e para mim. E ao final da noite agora, quando eu chegar em casa, eu vou rever tudo isso que aconteceu no meu dia mentalmente. O que aconteceu? Por que é que outras pessoas não entraram? Por que algumas entraram? Por que o meu dia foi assim? O que aconteceu com aquele cobrador? O que aconteceu com aquela pessoa? Por que eu não paguei isso? Por que eu não fiz aquilo? E isso me dá controle sobre amanhã. Não me deixa mais estressado, não me deixa depressivo, porque não perde o sentido. Amanhã eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. Se eu falar o seguinte, amanhã eu vou ter que acordar mais cedo, então eu já sei, cara, eu tenho que dormir mais cedo hoje. Eu começo a construir o meu dia de amanhã hoje já, com as decisões que eu tomo. Isso é simples? É simples. Mas é fácil? Não, não é. É diário. E como você falou, a gente vai se percebendo. Porque o tempo todo a gente passa pela vida percebendo os outros, mas não percebendo a nós mesmos. E nos últimos minutos, eles são só nossos. É que aí já não dá mais tempo. Mas a gente passa gastando o nosso tempo olhando a vida das outras pessoas. E hoje, o que adoece mais as pessoas é essa comparação com o outro. Quando eu deveria me comparar comigo mesmo, para saber se eu estou mais ou menos feliz, mais ou menos realizado. Se a minha vida valeu a pena hoje, ou eu só estou esperando sextar amanhã. Há um tempo atrás, eu dei uma palestra em uma escola e um garoto de 16 anos falou para mim o seguinte, eu perguntei, qual que é o seu sonho? Ele falou, meu sonho é chegar às férias, porque aí eu posso curtir. Eu falei, tá bom. Quanto tempo de férias você tem? E aí, fazendo as contas lá, eles tinham mais ou menos 56 dias de férias. Eu falei, pois é, o ano tem 365. Você está esperando para curtir 56. Está desperdiçando 309 dias. Quer ser feliz ainda? Não dá. É viver muito pouco. Aí a vida realmente se torna pequena. Porque não se sabe o que constrói. Está só passando o tempo. Aí não dá para ser feliz. Com 56 dias por ano, não dá tempo. E se a gente fizer uma conta básica, onde a média de vida é 65, 70 anos, e ele tivesse isso todos os anos, então, uma utopia, né? O que não vai acontecer, ele teria 70 vezes isso, essa alegria. Pensa, em 70 anos, você seria feliz 70 vezes, uma vez por ano. É muito pouco. Aí sim, a vida não só é curta, como é pequena. É inútil, sem sentido, sofrida. Por isso eu preciso valer a pena a cada momento, a cada instante. E essas aulas aqui servem para isso, para eu também me relembrar de tudo isso que eu falo, que eu penso e que eu sinto. E às vezes eu me pego também errando em alguns pontos. Mas quando eu falo sobre isso, o primeiro ouvido que ouve é o meu. E antes mesmo que eu diga, isso ecoa no meu pensamento e no meu coração. E eu preciso mudar alguma coisa. Então, eu não só trago outras coisas aqui,
mas eu vivo coisas diferentes a todo momento, que me tornam melhores comigo mesmo. E isso não tem nada que pague. Não tem nada que faça mais do que isso. Ok? Abraço a todos vocês, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. E como sempre, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço por cada um que esteve presente aqui, tanto no Instagram, quanto no Meet, quanto em qualquer outra rede social. Eu agradeço a cada um. Que o Senhor possa, essa noite, passar por esses lares, tocar essas pessoas e alinhar o seu discernimento, dar-lhes sabedoria, para que elas possam reconhecer o poder de Deus que é investido nelas. Pois o Senhor mesmo disse que não estaria mais em templos feitos pelas mãos dos homens, mas no coração de cada um. E esse coração, essa noite, possa vibrar tão alto que os seus sonhos sejam despertados. E que amanhã, cada um desses sonhos possam começar a ser realizados sem desculpas, mas com muita intencionalidade de sucesso. Obrigado vocês. Até amanhã. Amanhã estamos aqui de novo, às 9 horas.